O Ramakrishna diz que a gente tem que ser que nem uma folha seca, levada pelo vento. Isso é o máximo da ausência do eu. Isso é impessoalidade. Isso é o que aquele velho chinês fazia. Então, com idade, ele ia até o poço, pegava só a água que ele podia carregar, punha no regador e regava a sua horta, e vivia disso. Ora, não sei se a nossa meta é essa, mas em qualquer meta, a pessoa pode administrar o que é supérfluo e o que é essencial. Eu acho que essa história, ela me marca até hoje pela vontade de Rama, e às vezes eu brinco comigo, eu estou em certo lugar e falo, pela vontade de Rama eu estou aqui, pela vontade de Rama me aconteceu isso, e isso dá uma certa impessoalidade. Fernando Pessoa, um poeta do misticismo, que trouxe luz ao mundo, ele tem um versinho que diz assim, eu não sou bom de poesia, né? Eu só gravo alguma coisa. Quem ama nunca sabe o que ama, nem porque ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência, e a única inocência é não pensar. Interessante, né? Blavatsky fala a mente assassina do real. Patanjali fala, dissolvamos os centros de reação da mente. O seu Krishnamurti fala, a mente mente. Porque tentando ser honesta, ela faz comparações. E toda comparação é desonesta. Porque a comparação está na forma e não está na essência. Então, essa ingenuidade, essa fuga à artificialidade e artificialização do mundo é uma forma de recorrer à essência interna. Isso é uma das formas de a gente ter amor à vida. Se a gente pegar, por exemplo, os povos indígenas e selvagens, eles levam uma vida muito simples. O matuto, no fim da tarde, quando ele ajoelha e fica olhando o pôr do sol, que a gente usa a expressão, ele está matutando, ele está esvaziando a mente. Né? Tem aquela piada, né, do caboclo que estava pescando, e eu falava, você está fazendo uma segunda-feira, 10 da manhã? Ué, eu estou pescando. Ué, por que você não para, não vai arrumar um emprego? Vou abreviar, ganhar dinheiro. Eu vou, mas para quê? Não, você fica rico, e daí? Bom, daí você compra o que você quiser, e daí? Bom, daí você vai ter tempo para ir pescar. Ele falou, mas eu estou pescando agora. Né? Então, a gente tem que estar sensível a essa vida ligada à natureza, não é? Isso eu gostaria de apresentar como uma discussão amor à vida. Eu queria trazer um pouco uma discussão da ciência moderna sobre o cérebro. E queria discutir com vocês alguma coisa que está diretamente ligada a tudo que a gente discutiu. 2 americanos, um psicólogo e um matemático, tentando ver como reproduzir padrões de excelência no ser humano, discutiram a programação neurolinguística. E a programação neurolinguística, que é difícil de sintetizar, ela fala de como nós registramos o mundo, pela visão, pela audição e pelo sentido. E que isso vem para a nossa consciência e se transforma em níveis neurológicos que passam do meio ambiente, do comportamento, das capacidades, crenças e valores e o social. Então, cada um desses níveis mostra onde a pessoa, numa certa situação e momento de vida, está se relacionando com uma pessoa ou com o mundo, de uma forma geral. O que vale a pena chamar a atenção são crenças e valores. Nós somos os resultados das nossas crenças e dos nossos valores. Então, por exemplo, uma pessoa diz assim, eu não gosto de fulano, diz para um grande amigo. Por quê? Porque ele não dá atenção quando a gente conversa com ele. Se esse amigo falar para ele, é verdade, ele é uma pessoa muito insensível, ele confirma uma crença de que o fulano é uma pessoa de difícil relacionamento ou indiferente aos outros. Se o amigo chegar e falar assim, olha, é impressão sua,
Ele presta muito atenção no que a gente fala, mas é o jeito dele. Aí a pessoa muda o significado que ela dava àquela situação. Ou seja, dar atenção é respeito. Não dar atenção é não respeitar. De repente a pessoa mexe nisso. Quando ela ressignifica esse valor, ela se relaciona diferentemente com o mundo, né? Muitos de nós vivem em conflito consigo mesmo, porque ele anseia uma coisa, mas tem um valor contrário, tá certo? Por exemplo, existe de uma certa forma na espiritualidade a ideia de achar que o dinheiro é sujo. O dinheiro é neutro. Ele é um bem, depende de como a gente usa. Então, quando alguém ganha na loteria, é muito comum pessoas sem preparo ganharem na loteria e 6 meses depois, essas pessoas estarem endividadas, perderem tudo e ainda até serem presas. O problema estava no dinheiro? Não. Como eu uso o dinheiro. Então, se o médico me dá um remédio, eu tomo 3 vezes a dose e passo mal, o problema não está no remédio. Os valores, a forma como nós administramos os valores e as nossas crenças é o que nos faz mais ou menos espiritualizados. Muitas pessoas leem, discutem uma porção de coisa, se interessam, acendem incenso, vão em palestras, compram um cristal, fazem isso, aquilo, outro. Mas e o seu valor? Onde está o interesse que ele tem pela vida e pelas coisas? Ramakrishna fala que a gente tem que saber onde está a nossa prioridade de vida. Nós temos diferentes coisas com prioridades diferentes, cada um maior do que o outro, com importâncias diferentes. Então, uma pessoa pode querer, eu adoro espiritualidade, eu adoro isso, eu adoro aquilo outro, mas está no seu principal valor? Isso é uma coisa prática, muito prática. Eu, quando fiz essa revisão de vida, eu percebi que em certo período de vida eu dei muito mais importância para a informática e para essas bugigangas do que para a espiritualidade. E ele fala um exemplo muito oportuno. Ele fala assim, o papagaio repete o nome de Deus a vida inteira. Na hora que o gato vai atacar, ele pragueja que nem um louco e não fala uma palavra. Porque a prioridade do papagaio não estava em Deus. Não adianta o que eu falo. Adianta a prioridade minha, onde está. Então a forma que a gente faz é o seguinte, não é excluir nada e ficar polarizado numa só coisa. Isso chama fanatismo. É fazer com que as coisas se equilibrem. Eu, por exemplo, diminuí meu interesse pela informática e comecei a ler mais livros de teosofia. Conscientemente eu fiz isso. Aquela avidez que eu tinha para pegar um manual e fazer aquela bugiganga funcionar e que me dava uma satisfação, agora eu estou fazendo, então fui diminuindo e fui aumentando. Então, eu estou trazendo a minha prioridade de vida, eu estou mexendo com um valor. Então, porque eu não me realizava antes pelos caminhos espirituais, eu peguei uma alternativa e fui para a informática, por exemplo. Cada um faz por um caminho, né? Então, a gente tem que ter muita consciência aonde eu estou pondo minha prioridade no mundo. Eu posso desenvolver coisas fantásticas normalizando meus interesses, administrando meus interesses, administrando minhas energias. Espiritualidade é um cultivo. Tudo é um cultivo nesse sentido. A autocultura que o Sr. Taimani coloca num dos livros brilhantes da Sociedade Teosófica, a autocultura à luz do ocultismo, ele fala o tempo inteiro disso, da purificação dos veículos. Os veículos podem estar só, eu não tomo banho todo dia, todo mundo toma banho todo dia, mas energeticamente, emocionalmente, mentalmente, a gente faz a nossa higiene todo dia? Não necessariamente. São coisas, assim, essencialmente simples, não são fáceis, mas não são impossíveis de a gente administrar a nossa vida. Eu, quando li sobre crenças e valores na programação neurolinguística, eu entendi todo o caminho de aperfeiçoamento e aprimoramento humano. O Sr. Shankara,
que viveu 800 anos depois de Cristo, que é um avatar, e conhecido como Shankaracharya, ele, entre os 16 e os 32 anos, ele escreveu as principais obras de vida da Índia. E uma delas é Vivekachudamani, a joia rara do discernimento. E olha o que ele fala lá. A mente, quando está suja e embaçada pelos desejos, é uma péssima patroa. Mas a mesma mente, quando está limpa e cristalina, é uma ótima serva. A minha mente e a de vocês pode ser uma péssima patroa ou uma ótima serva. Então, a devoção, a aspiração ao sagrado é uma força muito grande que algumas pessoas têm. E elas devem se entregar a essa força, tá certo? O Ramakrishna dizia que a dualidade causada pela pessoa devocional, porque é Deus e a pessoa, tem uma divisão, uma dualidade, é como o açúcar cristal, que não dá dispepsia, que não é ácido. Porque o outro açúcar branco, ele faz mal para a digestão, mas o açúcar cristal não. Ele falava que esse eu que é gerado no amor a Deus é inócuo. Ele é um amor, é uma dualidade que não divide a pessoa. Então, a devoção é uma força muito grande. Mas as pessoas que não têm o perfil devocional, elas podem lançar mão da autocultura, a administração racional da sua vida, o cultivo. Assim, Bezan dizia na introdução ao yoga, que o trabalho do yoga é que nem o do horticultor, separar o joio do trigo. Então, quando ele separa o joio do trigo, o horticultor faz com que a seleção das espécies se abrevie em vários e vários anos, porque se você jogar os dois juntos, a erva daninha abafa a boa erva. E a mesma coisa, o Ramakrishna dizia, toma cuidado com as suas amizades, foge das amizades dos maus, os maus te corrompem. Ele falava, o mal é que nem uma serpente que vê a presa meia hora atrás. Quando a serpente ataca, ela já viu a presa há muito tempo. Muitas vezes o mal que chega até nós está sendo engendrado há muito tempo. E aí quando a serpente inocula o veneno, é difícil. Ele deixa raízes, tem que tomar soro, é uma dificuldade. Então, falar de amor à vida é realmente, fazendo um fechamento, falar de amor à vida é realmente uma mudança de vida. É um cultivo de novos valores, uma reflexão aos valores da vida, a percepção dessa essência universal que existe em tudo. E para esse estado de inocência que falou Fernando Pessoa, o que falam tantos outros. Uma mente inocente, não ingênua. Porque ser ingênuo é dar força ao mal, né? Mas uma mente inocente, uma mente sem preconceitos, uma mente que olha e vê as coisas como elas são, sem a interferência de filtros, sem a interferência da sua própria ignorância.